Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora dando início à nossa segunda aula sobre fé, o estudo bíblico que estamos fazendo. E se você perdeu a primeira aula, eu sugiro a você que dá uma paradinha aqui, volta lá, pega desde a primeira aula. Por quê? Porque todo o assunto é cumulativo. Então é importante que você tenha tudo desde o início, tá bom? Vamos orar então para nós começarmos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui na tua presença, para aprendermos de ti, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me capacite para passar aos meus irmãos aquilo que está no teu coração. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale mesmo ao coração de cada um, abrindo o nosso entendimento, Senhor, para as coisas do alto, para as coisas espirituais e para todos, Senhor, que estiverem assistindo a esse vídeo, que forem assistir, Senhor. Nós te pedimos que a tua palavra encontre solos férteis, Senhor, para germinar e produzir frutos para a tua honra e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só para relembrar um pouquinho da aula anterior, eu gosto de pegar um pouquinho lá atrás e trazer aqui para nós nos contextualizarmos. Na última aula nós falamos sobre a definição de fé. Nós falamos lá de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Falamos bastante sobre o fato de que primeiras coisas se originam na esfera espiritual, numa esfera invisível. E depois elas se manifestam para nós, se manifestam no natural. Nós dissemos também sobre o fato de que a fé é a substância das coisas que estão no mundo espiritual e que depois vai se manifestar no mundo natural. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de fé. Uma é a fé baseada nos sentidos naturais e a outra é a fé do tipo que Abraão tinha, uma fé que não duvida. Então, iniciando pela fé baseada nos sentidos naturais. Quando nós vamos lá para os evangelhos, nós vimos que os discípulos estavam eufóricos com o fato da ressurreição de Jesus. Porque imagina assim, olha, eles andaram com Jesus, andaram intensamente com Jesus, viveram coisas intensas com ele, viram maravilhas, presenciaram milagres ordinários e extraordinários, e depois de tudo aquilo, ele morre. Imagina o desconsolo dos discípulos. Eles devem ter ficado se perguntando, o que aconteceu? O que foi tudo aquilo que nós vivemos? E agora ele está morto? Como assim? Só que aí, de repente, eles descobrem que não. Eles descobrem aquilo que é tremendo, que a morte não pôde vencer Jesus. Nada pode vencer o Senhor. Ele venceu a morte e ressuscitou. Então, quando eles encontraram Tomé, eles falaram, pô, Tomé, o Senhor ressuscitou, nós vimos o Senhor. Isso aí está relatado lá em João 20, de 25 a 29. Nós vamos ler. Diz assim, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, ele respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Então disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando de nós. Nós não vimos e cremos no Senhor. Por isso que nós somos bem-aventurados. Agora, reparem que Tomé tem de ver,
ele tem de colocar o dedo, ele tem de colocar a mão. Esse tipo de fé é uma fé que satisfaz o homem natural, que vive na esfera da razão natural. Esse homem não entende das coisas do Espírito. Por que eu digo isso? Eu me baseio em 1 Coríntios 2,14, que fala exatamente isso. Vamos lá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vejam que esse verbo discernir no original, que é anacrino, tem o sentido de investigar, de examinar, inquirir, escrutinar. No português, nós vamos encontrar 3 conotações, que é distinguir, que pode ser diferenciar ou reconhecer, compreender, que é entender e perceber, apreciar, considerar, avaliar. Eu vou pegar 3 aqui: reconhecer, entender e avaliar. Para eu reconhecer e entender as coisas do Espírito de Deus e avaliá-las, eu tenho de fazer isso espiritualmente. Para que eu faça isso espiritualmente, eu tenho de aprender a me mover na esfera espiritual. É preciso nós nos lembrarmos de que Deus é Espírito. E nós, a semelhança dele, nós também somos seres espirituais. É aquilo que a gente aprende, que nós somos espíritos, nós temos uma alma e nós vivemos em um corpo. Nós somos um ser tripartido. Então, espírito, alma e corpo, isso somos nós. Então, nós somos espíritos. Nós precisamos entender das coisas espirituais, sim. O problema, meus amados, é que nós ficamos muito tempo achando que é coisa do espírito, é coisa do espiritismo, é coisa da nova era. Não, nós somos espíritos. Nós precisamos, como cristãos, entender das coisas espirituais. O fato do diabo pegar isso e distorcer é outra coisa. É outra coisa. É o papel dele mesmo, distorcer as coisas que são do Senhor. Mas nós não podemos negar que Deus é espírito. Está na Bíblia. E nós somos seres espirituais. Então, voltando, nós tínhamos visto na última aula que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não são vistas. Logo, se eu preciso ver para crer, não é fé. Não pode ser fé. A fé, eu vou crer sem ver. Se eu tenho de ver para crer, não é fé. Em 2 Coríntios 5,7 está escrito: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. A fé, meus queridos, ela não tem de ser baseada nas circunstâncias, nos nossos 5 sentidos. Ver, né? Então, assim, não tem de ser pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, o que eu estou tocando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou cheirando. Nós temos de ver além, ver o invisível. E isso só ocorre onde? Na esfera espiritual. Em 2 Coríntios 4,18 está assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, a minha atenção tem de estar voltada para as coisas eternas, que são exatamente as coisas que eu não vejo. É uma vida, queridos, de ver as coisas no espírito, no reino espiritual. E isso é possível como? Pelos olhos espirituais da fé. O nosso exemplo máximo para isso, e não só para isso, mas para todas as outras coisas, é Jesus. Jesus atuava nas 2 esferas. Ele atuava na dimensão natural e na dimensão espiritual. Em João 5,19 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, Jesus via o Pai fazer alguma coisa e ele fazia. Como que Jesus ia fazer o que ele viu o Pai fazer? Como ele ia fazer? Como que ele ia ver isso? Pelos olhos espirituais. Então, assim, isso nos leva àquilo que assim como nós temos os sentidos espirituais,
Nós temos também, temos os sentidos naturais, nós temos também os sentidos espirituais. E aí o nosso sentido espiritual conectado ao Espírito Santo vai fazer com que nós percebamos o mundo espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro que nós vamos falar sobre a visão. Visão, né? Os olhos, nós enxergamos as coisas. Nós sabemos que tem pessoas que têm... fulano tem visão aberta, né? Ou seja, ele vê o mundo espiritual, ele vê o que está acontecendo. E tem gente... E aí tem duas coisas. Tem a visão aberta mesmo, de estar aqui olhando as coisas e estar vendo, e ver no mundo espiritual. Tem gente que vê anjo, vê demônio, vê tudo. Tudo que está acontecendo no mundo espiritual. E tem gente que vê, mas assim, percebendo o mundo espiritual. Olha, eu não estou enxergando, vendo com os meus olhos físicos, mas Deus está me mostrando que aqui tem isso, isso e isso. Vamos ver um exemplo na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Em 2 Reis 6, 15 a 18, tem um evento lá com Eliseu. Vamos ler? No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havermos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão convosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de carros e cavalos de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Vejam que o rapaz estava olhando só o mundo natural. Então ele via os carros e cavalos do inimigo. Ele falou: o que nós vamos fazer agora? O inimigo está aqui em cima de nós. Aí Eliseu fez o quê? Ele pediu a Deus que abrisse os olhos. Por que ele pediu? Ele sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eliseu conseguia ver o mundo espiritual. E aí ele pediu para Deus abrir os olhos do moço, do rapaz, e o rapaz foi também capaz de ver uma outra dimensão. Agora, veja o seguinte, que como ele viu o mundo espiritual, Eliseu, ele foi capaz de atuar, e ele atuou nesse mundo invisível e mudou a situação no mundo natural. Então, assim, ele viu aquilo que era invisível. Ele agiu em fé, porque ele via o quê? Com os olhos do entendimento. E é isso que nós precisamos. Na outra aula, eu acho que eu falei, eu costumo falar isso quando eu estou orando: Senhor, aguça os nossos sentidos espirituais. Por quê? Para que nós tenhamos um outro entendimento das coisas, um entendimento que está além do nosso entendimento natural. Está além daquilo que nós podemos ver com os olhos físicos. Nós temos de ver o invisível. Da mesma forma, a audição. Nós podemos ouvir sons que muitas vezes ninguém no natural está ouvindo. Uma certa vez eu estava num grupo de adoração, estávamos adorando ao Senhor, e nós estávamos cantando aquela música Doce Som, que é minha favorita, né? Então fala assim: eu te amo, ó Deus, e com minha voz. Quando falou isso, voz, nem todo mundo ouviu, mas algumas pessoas que estavam ali ouviram uma voz totalmente diferente nós não estávamos em muitas pessoas, então nós sabíamos as vozes de cada um, mas ainda que estivéssemos em muitas pessoas, foi uma voz, amados, assim, que parecia uma trombeta tocando. Minha voz era uma voz assim grave, muito grave, e que ressoou o ambiente inteiro. Não era uma voz humana. Eu creio que era uma voz de anjo. Só que assim, nem todo mundo pôde ouvir. Algumas pessoas ouviram aquele ambiente, sabe?
esse foi algo inesquecível mesmo. Para mim foi. Eu tenho certeza que para os outros irmãos que ouviram, acabou sendo também. Foi algo assim inesquecível. Porque nós ouvimos algo do mundo espiritual. E Deus também, ele fala por meio assim, olha, eu ouvi Deus falar comigo. Eu tive uma experiência assim também, que um dia voltando de um curso bíblico que eu fazia, eu deixava sempre uma irmã na casa dela e fazia sempre o mesmo trajeto. Eu deixava e ia por um determinado caminho tal para pegar o sentido da minha casa. E naquele dia eu ouvi uma voz falar para mim, falar assim, ó, não vai por aí. Volta pela mesma rua que você veio. E aí eu peguei e fiz isso, né? Dei minha volta lá no carro, tal, voltei. E quando cheguei em casa, ela ligou para mim. Ela falou: "Por que você deu a volta? Você não fez o que você sempre faz?" Eu falei: eu ouvi de Deus que não era para eu ir por ali. E ela me contou que foi coisa assim, eu saí, passou, sabe assim, coisa de segundos, porque eu estaria passando naquele momento, teve um crime lá, teve um tiroteio, teve um crime. Então, aí eu lembrei, puxa, bem que está escrito, né, na palavra, em Isaías 30, 21, né? E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Eu sei que o contexto é outro, mas eu lembrei disso na hora. Falando ainda sobre os sentidos espirituais, nós temos o olfato. Tem gente que tem o olfato muito aguçado, mas consegue perceber coisas, odores característicos. Às vezes tem lugares onde tem um pecado sexual e tem gente, quem tem esse dom, acaba desenvolvendo mais e percebe esses cheiros. Então, eu sei de uma família, esses fatos que eu vou relatar aqui, irmãos, alguns aí aconteceram comigo, mas tem outros que são de pessoas muito próximas, gente que não mente, tá? Vamos falar assim, é crente, né? Gente que não mente. E aí teve uma família que começou a sentir um cheiro de incenso só na cozinha. Não era nada que vinha de fora, porque senão até pegaria os outros cômodos da casa. Só que eles oraram e o cheiro foi embora. E teve também uma irmã que ela tomou banho e tal, né? Ela não tomou banho com nenhum sabonete cheiroso, não passou nenhum perfume, só que teve duas pessoas, na verdade, que chegaram perto dela e sentiam cheiro de rosas vindo dela. E até falaram, que perfume é esse que você está usando? Ela ficou assim, não estou usando perfume nenhum. Ela mesma não sentia também o cheiro. E não estava com Covid, não, tá? Para falar que não estava sentindo o cheiro, né? Ela não estava, nessa época não tinha nada de Covid. Então, assim, ela não sentiu o cheiro. Eu não passei nada. Só que duas pessoas identificaram cheiro de rosas vindo dela. E aí eu peguei aqui naquele versículo, em 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Lembrando que Jesus é a rosa de Saron. Paladar. Paladar, pouquíssimas pessoas desenvolvem isso. Eu, particularmente, aí não conheço nenhum caso, assim, de pessoas, né, próximas, ou mesmo distantes, a não ser o caso mesmo que a Bíblia relata, em Apocalipse 10:10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. E o outro é o tato. O outro sentido que nós temos é o tato. Porque é possível sentir o toque de alguém, e aí, na verdade, vai ver, não tem ninguém por perto. Teve uma irmã, uma vez, que estava ministrando na equipe de louvor, mas ela estava assim, distante do microfone principal, digamos assim. Só que ela estava cheia do Espírito. E aí, ela sentindo a presença de Deus, de repente uma mão tocou assim nas costas dela e empurrou para frente para o microfone, porque Deus queria usá-la. E aí ela começou a ministrar lá em cânticos espirituais, aquelas pessoas no culto. Quando terminou, ela perguntou. Ela falou, parece Jesus, quem que me tocou, né? Então, assim, quem que me empurrou? Quem que me empurrou lá para frente? E um ficou olhando para o outro.
Eu não. Um falou, estava tocando guitarra, outro estava na bateria, o outro estava no baixo, o outro estava cantando. Eu falei, ninguém tocou você. Ela falou, como não? E foi mesmo, irmãos. Ela fez aquele impulso. Realmente ela foi empurrada lá, porque Deus queria usá-la. E talvez de outra forma ela não iria. Então, Deus usou isso. E tem também o caso de uma irmã que ela estava com uma febre muito alta, ela passou mal no meio da rua, ela estava sozinha e ela percebeu que ela ia cair, que ela ia desmaiar, ela começou a sentir aquele negócio que vai amolecendo você, né? E aí ela clamou pelo Senhor. Aí ela sentiu uma mão assim aqui no ombro dela, abraçando e empurrando sobre uma outra coisa que ela também não via. Sabe quando você abraça alguém, assim que você traz a pessoa contra você? Ela sentiu isso. Só que ela não via a mão nem aqui e também não via sobre o que ela... Mas ela chegou a se contrair, assim. Ela estava mais ou menos a um quarteirão da casa dela e ela sentiu toda aquela presença de alguém carregando mesmo, até que ela subiu a escada dela. A casa dela tem uma escada, até que ela chegou no alto da escada na sala e ali ela parou de sentir a presença. E há também alguns estudiosos, alguns irmãos nossos que mencionam de que o tato espiritual é como se fosse uma vestimenta espiritual, que à medida que a gente vai crescendo em Deus, nós nos tornamos a imagem de Cristo. Eles se baseiam também no versículo, em Romanos 13, 14, que diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, amados, assim, todos nós temos esses sentidos espirituais. É verdade, uns têm mais aguçados que os outros menos, mas à medida que nós vamos entendendo o mundo espiritual e atuando nele, nós também vamos nos tornando mais sensíveis. Sabe, eu já ouvi gente falar assim, já falaram até para mim mesmo, fala assim, não, mas é que você tem esse dom. Não, isso daí não é para mim, é para todos, meus queridos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz, sabe, tudo que Deus tem, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, todas as coisas estão acessíveis para todos nós, sabe, agora sim, não busque ter experiências sobrenaturais com Deus só para ter experiências sobrenaturais com Deus, para falar, puxa, olha, eu tenho o dom de visão, não, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom, sabe? Não é para isso. Nós temos de buscar o Senhor para conhecer o Senhor, na integralidade dele. Você quer dons? Eu tinha um professor que falava assim, um curso bíblico, ele falava assim, por que eu quero o que eu quero? Qual é o meu objetivo em querer ter experiências sobrenaturais com Deus? Se amados, para se gabar, se é para dizer, tenho mais dons que todos vocês, como Paulo fala, né? Não adianta ter, mas como Paulo fala também, não adianta ter todos os dons e não ter o amor. Não adianta ter um monte de experiência sobrenatural e ter problemas de caráter. Não. É bom nós termos experiências sobrenaturais, por quê? Primeiro, para nós estarmos mais sensíveis ao próprio Espírito Santo, mas para quê? Para que nós possamos, de repente, agir no mundo espiritual de uma maneira mais assertiva e ouvindo o que o Espírito Santo quer que nós façamos para ser ferramenta de bênção na vida do outro. Tudo que nós tivermos de fazer, nós tivermos de buscar, não é sobre nós, amados, não é sobre mim, não é sobre você. Primeiro, é tudo sobre Deus, sobre a igreja do Senhor. Nós precisamos buscar isso para nós nos capacitarmos, para capacitar outros, para que outros também possam conhecer mais ao Senhor. É para isso, o nosso objetivo tem de ser o de manifestar a glória do Senhor. Não é glória para nós, é para o Senhor. É isso. Nós não temos de buscar ao Senhor porque Ele tem o que Ele tem para dar. Eu vejo isso. Eu vou fazer lá uma campanha, não sei o quê, para ter um carro, para ter uma casa, para ter...
Não, não é pelo que o Senhor tem para nos dar, para ter o armário cheio, não. Nós temos que buscar o Senhor pelo que Ele é e para adorá-lo. Só Ele é digno. Só Ele é digno. E dito isso, vamos, como diz meu pastor, dito isso, passemos a um outro tipo de fé. Um tipo de fé que não é baseado nesses sentidos naturais. É a fé de Abraão. Abraão tem o tipo de fé que nós temos de ter. Lá em Gênesis 15, de 5 a 6, está escrito assim. Então o levou para fora e disse, olhe agora para o céu e quantas estrelas se as pode contar? Então lhe disse, assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha a situação de Abraão. Abraão já era idoso, eu vou falar assim, não era velho. Tem um pastor amigo meu que fala isso, né? Ele disse uma diferença entre velho e idoso. O velho é chato, o idoso não. O idoso é bonitinho. Eu creio que Abraão fosse bonitinho também. Então, Abraão já era idoso. E a sua esposa, Sara, também não podia ter mais filhos. Ela também era idosa. E aí, né? Como é que vai ser? Quando isso aí vai acontecer? Porque Deus mostrou para ele as estrelas do céu. Vocês já viram uma noite estrelada? É um monte de brilho, um monte de brilho. Aquele monte de estrela, milhões, isso que nós podemos enxergar assim a olho nu. Imagina o tanto de estrelas que tem por aí, na imensidão do universo. E Abraão não tinha nenhum filho. Deus falou que aquilo lá tudo ia ser descendência dele, mas ele não tinha nenhum. E aí fica a pergunta, né? A pergunta que muitas vezes nós fazemos para o Senhor. Mas como que vai ser, Senhor? Quando que isso vai acontecer? Abraão não tinha a resposta. Muitas vezes nós também não temos a resposta de Deus. Como que vai ser? Quando que vai acontecer? Como que isso vai se dar? Mas nós temos um exemplo aí em Abraão. Ele creu no Senhor. Ele confiou e ele esperou no Senhor. E essa, meus queridos, é a chave. Nós de repente passamos por uma determinada situação e nós não sabemos como que essa situação vai ser resolvida, mas só que quando Deus faz a promessa, ela vai se cumprir. A promessa do Senhor vai se cumprir. O que nós temos de fazer, o que é? É crer no caráter do Senhor, ficar firmes, porque Deus é fiel. Eu não sei o que você está passando agora, mas não deixe de crer. Tenha essa fé que Abraão teve. Lá em Romanos 4, 19 a 20, está assim, ó. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quer dizer, não era só um problema, gente. Não era só um problema a idade dele. Tinha Sara também. Eram dois problemas aqui. Mas a palavra continua. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, eu vou dar glória ao Senhor, eu vou dar glória a Deus. Isso vai fortalecer a minha fé, para que eu não duvide. Ainda que tenha, não, mas você não sabe, ó, não é só uma coisa. Tem isso, isso e isso. Não importa, não importa. Abraão não olhou as circunstâncias, ele não foi movido pelo que estava ao redor dele, pelos sentidos naturais, como nós vimos. Ele foi movido pela fé. Agora, por que isso? Porque ele conhecia Deus. E ele falou assim, não, se Deus prometeu, ele vai fazer. A responsabilidade de fazer é de Deus. Digamos assim, a responsabilidade de fazer. A minha parte é ter fé em Deus. Porque eu sei que Deus cumpre as promessas. Só que tem uma questão aqui. Por que Abraão tinha essa convicção? Porque ele tinha relacionamento íntimo com Deus. Meus queridos, é só relacionamento que pode ajudar a desenvolver esse tipo de fé. Sabe, quando nós convivemos com alguém, nós somos capazes de dizer se aquela pessoa é confiável ou não. Por quê? Porque você conhece a pessoa de andar junto com ela.
Então, assim, Abraão não olhava as circunstâncias, ele olhava quem ele conhecia. Tanto que, vamos lembrar de uma coisa, que Abraão foi chamado que amigo de Deus. Em Tiago 2,23 está assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vamos lá. Para ser chamado amigo de Deus, olha, é forte. Vamos pensar um pouquinho? Nós sabemos que existem o quê? Níveis de amizade. Tem o conhecido, que é aquela pessoa que você, bom dia, boa tarde, você cumprimenta lá a pessoa. Tem o colega, que é aquele lá, de repente, com quem você trabalha, estuda. Você até sabe o nome dele, de repente sabe o nome da mãe, alguma coisinha assim, tudo bem? Mas tem um amigo, que é aquela pessoa para quem você abre o coração. Então, eu imagino que para ser chamado amigo de Deus, Abraão dialogava com o Senhor, dialogava com Deus, sabe? E eu acho engraçado o seguinte, é que a Bíblia não diz que Deus era amigo de Abraão. Não, Deus não é amigo de Deus, Deus é nosso amigo, a gente sabe disso. Mas tem uma diferença. Se eu pegar e eu falar assim, olha, o Antônio é amigo da Mariazinha. Significa o quê? Que o Antônio, ele anda junto com a Mariazinha, ele tá lado a lado com a Mariazinha. Ela pode abrir o coração para ele, falar as coisas para ele, ela sabe que ele vai entender o que ela está querendo falar. Por quê? Porque ele a conhece. Então, quando a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, isso me leva a crer que Deus também compartilhava com Abraão aquilo que estava no seu coração. Havia um relacionamento íntimo entre eles, os dois, sabe? E aí eu fiquei pensando comigo mesma. Eu acho que você também vai pensar. Será que nós podemos dizer que nós somos amigos de Deus? O quanto nós conhecemos o Senhor? O quanto nós nos importamos com o coração de Deus? Sabe, pelo que será que o coração de Deus está batendo hoje? Quais são os desejos do coração de Deus? Você já falou com Deus hoje? Eu não estou falando, irmãos, aquela oração de Senhor, abençoa a minha família, abençoa o meu trabalho, abençoa... Não, eu estou falando assim de nós invertermos um pouquinho, sabe? Senhor, o que está no seu coração? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer para te agradar, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe, amados, quanto mais eu interagir com o Senhor e aguardar, né? Porque às vezes a gente ora, aí Deus fica assim, agora que eu ia falar, não é monólogo, oração não é monólogo. Na hora a gente vai falar sobre oração também, mas estou dando alguma coisa aqui. Oração é diálogo, são dois, os dois falam, existe uma interação. Deus já nos conhece totalmente, Ele nos fez e Ele sabe das nossas necessidades antes de nós abrirmos a nossa boca. Deus sabe tudo sobre nós. Como diz ao Salmo 139, não tem como se esconder de Deus. Qualquer lugar, posso ir lá no céu, lá no abismo. Deus sabe, Deus me conhece, Ele sabe. Mas, o quanto eu conheço Deus? Então, eu preciso interagir com o Senhor para eu conhecer o Senhor. E aí eu vou conseguir confiar mais em Deus, porque eu conheço, eu sei do caráter dele, então eu sei que eu posso confiar nele. E foi o que Abraão fez. Abraão creu na palavra. A palavra que foi dita para ele creu, que ele sabia que Deus era confiável. E Deus, amados, também nos deixou uma palavra. Deus nos deixou a Bíblia. Essa fé de Abraão é uma fé baseada na palavra de Deus, naquilo que Deus fala conosco. E ele creu no que o Senhor disse. Sabe por quê, meus queridos? Porque a fé e a palavra não se separam. Olha lá em Romanos 10, 17, que nós já lemos anteriormente. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Andar em fé, andar na palavra de Deus. A fé começa onde a palavra é pregada, ouvida, entendida, recebida e obedecida. A fé é o produto do conhecimento e do nosso entendimento da palavra do Senhor, da palavra de Deus.
Lá em Mateus 13,19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Sabe, nós, primeiro, vamos permitir que a palavra de Deus semeada em nós não fique ao pé do caminho. Sabe? Elas caem no caminho, caem no solo do nosso coração verdadeiramente. Porque aí não tem como o inimigo arrebatar, a gente não pode permitir. Mas como? Eu preciso entender. Olha o que fala, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Então é importante nós estudarmos a Bíblia, é importante nós buscarmos entendimento. E eu não estou falando, meus queridos, só de ler por ler. Ah, eu vou ler para cumprir o plano bíblico que eu fiz, eu tenho de ler a Bíblia em um ano. Aí, como a gente falava antigamente, é ler de carreirinha, sabe? Eu vou ler, ler, ler. Não, você pode até ler, leia. É importante ler, é bom ler. Mas a gente precisa uma hora parar e meditar no que Deus está falando conosco. Meditar com reverência. É parar mesmo, irmão. Eu sei que é bom, como eu falei a outra aula, colocar a Bíblia e ficar ouvindo. Mas tem hora que a gente precisa parar. Você gostaria de conversar com alguém e a pessoa andando para lá e para cá? Ou, né? Acontece muito. Você conversando com a pessoa e a pessoa aqui, ó, mexendo no celular. Não. A gente quer atenção, não é? Então, assim, a gente precisa ter reverência. Quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está já ali falando conosco. Ainda que a gente não ouça audivelmente e tal, Deus está falando ali conosco. E o que nós ouvirmos, nós temos de aplicar, sabe? E aí, nós agimos em fé, nós vamos agir em fé, porque nós conhecemos, nós sabemos que nós podemos dar ouvidos ao que o Senhor está falando por conta da fidelidade dele, por conta do caráter dele. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre ouvir e escutar, a diferença das duas coisas, né? Então, assim, quando eu estou ouvindo uma pessoa falar, eu tenho de prestar atenção no que ela está dizendo. Os sons do ambiente não deixam de existir, mas aquilo que tem de ser captado mesmo pelo meu cérebro são as palavras que saem da boca daquela pessoa de quem eu estou ouvindo. Então, ouvir é dar ouvidos, né? Dar crédito ao que a palavra de Deus está dizendo. É viver segundo os padrões dela. Agora, eu sei, meus queridos, que no mundo há muitos sons. Sons de dúvida, de incredulidade. A gente ouve muito pessoal falar, o mundo é ruim, é mau, vai ficar pior, sabe? Sons de desesperança, sons dizendo que ó, você não deu certo, você não faz nada certo, você é um fracasso, sabe? Nós temos de dar ouvidos ao que a palavra diz. A palavra fala com a gente, né? Tem de bom ânimo. Eu hei de ver-vos de novo e a vossa tristeza se converterá em alegria. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem crê em mim, sabe, ainda que esteja morto, viverá. Crê em mim e será salvo, tu e a tua casa. Vinde a mim os que estáis cansados, eu vos aliviarei. Esses são alguns dos muitos exemplos, tem vários na Bíblia. Abrir a Bíblia, você vê coisas que... Ó, abrir aqui, ó. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É assim, amados. Nós não temos de dar ouvidos ao que o mundo está falando. A quem nós temos dado ouvido? Às circunstâncias ou ao que a palavra de Deus nos diz? Se você já tem essa fé de Abraão, amém. Continua exercitando, continua desenvolvendo sua fé. Isso não tem fim, porque um abismo chama outro abismo. Então, quando você vai na profundidade com o Senhor, você pode ir mais fundo, ele é infinito. Mas se você tem a fé baseada nos sentidos naturais, eu falo para você, não é tarde para começar uma vida sobrenatural em Deus. Não é tarde, nunca é tarde, amados. Nós já estamos na eternidade. Para quem tem Jesus, nós já estamos na eternidade. Não é tarde para a gente desenvolver essa fé. Então, ore, medite na palavra do Senhor, jejue. O jejum não saiu de moda. Tá? Busca o Senhor. Tá bom? E nós concluímos aqui.
Espero que vocês realmente isso faça sentido para vocês, que meditem nisso, meditem nos tipos de fé, meditem naquilo que está acontecendo na sua vida, busque dentro do que você está passando, o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo e creia no que ela diz. Na próxima aula nós vamos falar sobre esperança, fé e crença. E eu espero que você esteja conosco aqui também, tá bom? Vamos orar para concluir? Senhor, nós te agradecemos por esses momentos que nós tivemos aqui, meditando sobre a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que realmente ela caia nos nossos corações. Não permita, Senhor, que o inimigo arrebate essas palavras, Senhor. Arrebate a tua palavra. Não permita, Senhor, meu Deus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a ter a fé de Abraão. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a desenvolver um relacionamento contigo, um relacionamento íntimo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a ouvir o teu coração. Aguça, Senhor, meu Deus, os nossos sentidos espirituais. Dá-nos, Senhor, meu Deus, uma nova compreensão das coisas do teu reino, daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, para que nós sejamos capacitados para capacitar outros. Capacitados, Senhor, meu Deus, para que a tua igreja se torne uma igreja forte, Senhor. Eu te peço nesse momento que o Senhor levante homens, mulheres, idosos, crianças, Senhor, meu Deus. Levante uma igreja forte, Senhor, uma igreja que te conhece, para que realmente salte muralhas, Senhor, e que isso não seja só chavão, que isso realmente aconteça, Senhor, meu Deus. Senhor, eu chamo a existência a vida dos meus irmãos, as tuas bênçãos, Senhor, meu Deus. Mas eu chamo mais ainda a existência, Senhor, aquilo que é a bênção maior para nós, que vai ser o cumprimento dos teus planos, dos teus propósitos na vida de cada um, Senhor. Nós te agradecemos. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, Senhor, meu Deus. E dá-nos mais amor por ti, Senhor, dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, vejo vocês então na nossa próxima aula, ok? Grande abraço.